Olá, boa tarde de novo. Nós tivemos um probleminha técnico, estamos começando de novo a nossa quinta técnica. Hoje é dia 9 de abril de 2015. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando analisando o índice Bovespa à vista. E a análise que nós fazemos, a análise que nós temos a apresentar é que nessa semana os preços romperam essa resistência a 52 mil e subiram para cima da correção de 50% desta tendência de baixa, desse movimento de baixa que começa em setembro do ano passado e veio até dezembro do ano passado. Então, se os preços vão cair, essa alta, ou essa reação, já teria chegado, teria atingido um nível mais que razoável para que ela comece a cair. Mas nada impede de que os preços sigam até esse segundo número Fibonacci, que é um nível de resistência, porque passa aqui acima desse topo de junho e desse fundo de agosto do ano passado. Então, se a gente analisa essa pequena acumulação que está acontecendo agora, não dá para definir ainda esse processo como uma bandeira de alta ou eventualmente uma reversão. Porque nós tivemos um candle negativo ontem, que é um shooting star, depois desse clímax, né? Na verdade, nós tivemos o clímax, daí tivemos um doji, que é uma situação de indefinição, um shooting star e mais uma indefinição hoje. Petrobras hoje teve uma alta bastante significativa, fechou com 9% de alta, e isso eu acho que explica um pouco o mercado ter subido apenas um pouco, né? Se não fosse por Petrobras, nós estaríamos vendo provavelmente um candle negativo. Eu não tenho a menor ideia porque Petrobras subiu. Ela não está mais fazendo parte do rol das nossas recomendações. Vou mostrar nossas recomendações para vocês e também vou mostrar hoje as ações que nós estamos de olho. Então, o índice está indefinido no curto prazo e continuamos com a nossa análise de baixa no médio e longo prazo. Por quê? Porque o mercado está numa tendência de baixa e porque, principalmente, eu falava disso hoje até para meus amigos, quando a gente olha o histórico do Ibovespa, a gente então se coloca, a oscilação atual está colocada dentro do que nós entendemos ser um ciclo de alta que inicia-se com a entrada do presidente Lula no poder em outubro de 2002 e teve essa onda impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, A, B. Nós entendemos que a onda C vai vir abaixo da onda A, assim como aconteceu nos 3 outros ciclos anteriores, né? O ciclo imediatamente anterior, que foi de 91 até 97, crise da Ásia, depois nós tivemos a onda A, a onda B e a onda C. O ciclo que teve o topo em 1986, com o plano cruzado, teve também a onda A, a onda B, a onda C, C abaixo da A. Aqui, deu para perceber também, onda C abaixo da onda A, né? E o ciclo de 1971, que também teve a onda A, a onda B e a onda C, C abaixo da A. Então, nós aqui, de novo, eu entendo, temos tudo para repetir essa performance da onda corretiva, em que a onda C vem abaixo da onda A, por isso nós estamos baixistas, por isso e por mais uma série de coisas, né? Nós estamos baixistas, mais uma série de coisas de análise técnica especificamente. Eu poderia me ater aí e falar várias outras considerações a respeito do que a gente está vendo aqui nesse processo. Mas vamos dar uma espiada, por exemplo, no índice futuro, que ajuda a gente a ter uma confirmação ou não do que a gente está vendo no índice à vista, né? Esse é o índice futuro da Enfoque. Esse é um gráfico perpétuo, ele é ajustado a cada 2 meses pela Enfoque, por isso é um gráfico artesanal. O nosso é esse aqui, a gente tem a satisfação de ver que o fundo de 2008 coincide com o fundo de 2013, coincide com esses 2 últimos fundos de dezembro do ano passado e de janeiro desse ano.
Muito bem, então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos entendendo essa acumulação como uma acumulação de continuação do movimento de baixa. Os preços conseguiram romper a parte de cima, que era uma resistência bastante bem definida, e agora estão testando aqui esse nível de resistência encontrada nos 54 mil pontos. Como? Eu não sei dizer. Eu acho que talvez a gente possa ter visto uma formação de reversão aqui. Se os preços continuarem a cair, nós vamos ter que ficar de olho nesse nível anteriormente de resistência, que agora deverá oferecer suporte. E aí ver o que pode acontecer. Se os preços simplesmente adentrarem nesse nível, nós vamos ter um bull trap, isso vai ser extremamente negativo. Se por outro lado os preços fizerem uma volta a esse nível e depois voltarem a subir, principalmente se romperem esse nível, eles terão feito o que a gente chama em análise técnica de pivô de alta. E isso é uma ótima oportunidade para compra, com preço, com stop nesse nível aqui. Eu pessoalmente acho que o que vai acontecer é que eles vão entrar de volta e essa acumulação vai continuar sendo chamada de acumulação de continuação. Mas vamos ver. Em termos de Fibonacci, essa tendência de baixa, que se estendeu aí meados do ano passado até começo desse ano, teria trazido os preços até o primeiro nível Fibonacci. Então, isso é absolutamente razoável. Está perfeitamente dentro dos conformes dessa tendência de baixa. Os preços podem ir para 56, fazer uma correção, uma reação, né, mais acentuada, porque quando nós estamos numa tendência de baixa, os preços sobem e depois voltam a cair, a gente chama isso de reação. Na tendência de alta, por outro lado, na tendência de alta, quando os preços caem para depois voltar a subir, a gente chama de correção. Então, movimentos no sentido contrário ao da tendência são correções na tendência de alta e reações na tendência de baixa. Muito bem. Então, indefinido também no curto prazo, continuamos com a nossa visão de baixa no médio e longo prazo. Vamos ver, pela mesma razão que falamos lá do índice Bovespa futuro, né? Aliás, se a gente olhar aqui no índice Bovespa, a gente vê aí topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível, que denota aí um grande processo. Eu não vou chamar isso aqui de triângulo descendente, mas eu acho que isso aqui é um grande processo em que os vendidos estão indo cada vez com mais sede ao pote, né? Cada vez você vê fundos menores e topos menores, enquanto que os fundos vão ficando aí sempre no mesmo nível. Isso costuma dar continuidade ao movimento que o precedeu, que seria de baixa. Então, eu pessoalmente estou esperando para qualquer momento o mercado voltar a entrar dentro dessa acumulação, e isso seria bastante negativo e confirmaria essa acumulação, uma vez mais, como uma acumulação de continuação. Mas vamos ver o que o Dow Jones e o S&P estão falando. O nosso Dow Jones, aqui de 100 anos, ele está indexado pelo CPI, portanto está sem inflação, o que aconteceu de fato. A gente vê o mercado se arrastando no sentido da tendência de alta. Isso está me indicando, como já me indicou desde janeiro de 2014, me indicou quando nós tivemos esse bull trap em cima dessa que era, eu chamava na época a mãe de todas as resistências. Foi uma informação falsa, os preços romperam esse nível, caíram. Isso eu entendi que fosse uma indicação extremamente importante de baixa, mas eu acho que os livros aí no futuro vão chamar esse período aqui em que o período que o Fed forçou a barra, que o Banco Central americano continua a injetar recursos no mercado. Eu acho que as consequências desse processo aqui vão ser graves no sentido de que quando os preços caírem, nós vamos ver uma bolha estourando e nós vamos ver uma queda muito forte, muito rápida, muito violenta, eu acho que nós continuamos a ter indicações de que o comprado está mais fraco. Por exemplo, quando esse nível foi rompido, quando esse nível de julho do ano passado foi rompido, os preços voltaram a cair, fizeram mais um bull trap. Então nós tivemos dois bull traps.
Depois disso, nós tivemos essa alta de outubro do ano passado, quando houve uma declaração do Fed dizendo que o processo de quantitative easing ia continuar, ia ser muito suave, etc. Então o mercado gostou, mas depois disso, a partir de dezembro do ano passado, e portanto nesses últimos quase 4 meses, o que nós temos visto é os comprados fazendo uma força danada para tentar fazer novos topos, e a gente está vendo cada vez mais, eu acho que indicações de perda de força dos comprados. Aqui em dezembro o mercado rompe esse topo e não consegue dar continuidade. Vejam, acima de um topo desse devia ter muita ordem de stop, elas não estavam aqui. Isso indica a fraqueza dos comprados, né? E força dos vendidos, que não se preocupam em colocar ordens de stop. Aí os preços caem, aí sobem, fazem um novo topo, mas não tem força para dar continuidade, voltam a cair, e agora estão nos brindando com um topo inferior ao último topo. Enfim, aí quando a gente transporta isso para o S&P, a gente vê que no S&P, por outro lado, eles não romperam o seu topo histórico, eles estão exatamente no seu topo histórico, que é o topo de 2000. E vejam o que eles estão fazendo, o que acabaram de fazer. Eles romperam esse nível, essa linha aqui é exatamente a linha de 2000. Vejam, eu estou aqui nos corpos reais de 2000, tá? Então eles rompem esse nível e não tem continuidade. Quer dizer, isso aqui devia ter tocado um monte de ordens de stop de compra das posições vendidas, não tocou, pelo contrário, ele nos dá um bull trap, aí o mercado tenta de novo, deixa um topo inferior ao último topo. Minha gente, tudo isso é o comprado dizendo que está mais fraco, são evidências de que o comprado está mais fraco. Agora, aonde o comprado está mais fraco? Eu tenho, em várias oportunidades, conversado com amigos e eu faço uma comparação em que, quer dizer, na verdade eu chamo eles a constatarem um fato que eu acho que é de uma seriedade muito grande, né? Então eu falo sobre a faixa de oscilações do mercado de ações mundial, que a gente pode chamar o mercado americano de mercado mundial, eu acho, né? E da história do mercado, porque de 1913, que é quando começa o nosso gráfico, porque é quando começa a ser mensurada a inflação nos Estados Unidos. O CPI começa a ser calculado em 1913. Então, se a gente pega a oscilação, a faixa de oscilação, a gente constata que o nível mais baixo foi logo depois de 1929, especificamente em 1932. E o nível mais alto é 2000, no estouro da bolha do Nasdaq. Então eu chamo as pessoas a refletirem sobre aonde dentro dessa faixa entre máximo e mínimo está o mercado atualmente. Muitas pessoas me falam, está mais ou menos no meio, ou está, sei lá, por aqui. Falta um quarto para chegar no topo, e as pessoas ficam realmente surpresas quando eu digo que nós estamos exatamente no topo, nós estamos a 1 milímetro de distância no topo. Então nós estamos hoje no nível mais alto de todos os tempos da história das bolsas de valores. Significa que quem comprou lá atrás hoje tem a carteira valendo o maior dinheiro possível. Que significa que se o Warren Buffett, as pessoas que carregam posições, o que a gente chama de buy and holds, eles nunca estiveram tão ricos na vida. Seu portfólio nunca valeu tanto na vida, teoricamente, logicamente. É nessa hora, isso é muito importante, porque esse é o contexto em que eu digo a vocês que nós estamos percebendo que os comprados estão ficando cada vez mais fracos. Comprados mais fracos, lá no nível mais alto. O que é o nível mais alto? É a casa do urso, é onde tem milhões de ursos. Quem são os ursos? São aí fundos soberanos que eventualmente vão colocar bilhões, trilhões de dólares na venda desse mercado. São grandes especuladores, são grandes fundos de investimento. São pessoas que já estão posicionadas. Por exemplo, George Soros é de conhecimento público, que ele tem uma posição enorme de venda no S&P. Então essa é a casa dos ursos. Nessa hora o touro tem que mostrar força. Se o touro mostra fraqueza,
na casa do urso, não precisa dizer o que vai acontecer, vai tomar a patada do urso. Né? E a patada do urso, quando vem, geralmente provoca um estouro da manada dos bois que vêm tentar liquidar suas posições, quer dizer, dos comprados que tentam liquidar suas posições, não conseguem, aí se apavoram, e aí a gente já viu esse filme muitas vezes. Eu acho que nós estamos assistindo aí aos trailers e o filme já vai começar. Mas a gente precisa esperar para ver, né? Porque do outro lado está o Federal Reserve Board e ele faz o que ele quer. Então, a gente vai esperando, mas eu continuo achando que nós estamos nessa situação. Então, de volta aqui ao gráfico, é isso que eu estou vendo. Eu vejo também que os preços estão fazendo uma acumulação aí, que eu acho que pode ser chamada, ou vai ser chamada de retângulo, uma bandeira. Mas é esperar para ver. No caso do S&P, eles estão fazendo essa acumulação exatamente na reta suporte de longo prazo, que é essa reta que vem desde lá de baixo do fundo do subprime. Então isso eu acho que é a coisa mais importante a se observar. Essa reta tem alguns pontos, essa reta tem alguns pontos fora da curva, tá? Esse ponto aqui deixei um pouquinho fora da curva, mas eu sei que esta é a reta, pelo menos a minha experiência diz que essa é a reta a ser observada. Ela passa por esses dois últimos fundinhos, quase 3 últimos fundinhos que nós tivemos aqui em abril e março. Um fechamento abaixo dessa reta, especificamente um fechamento abaixo desse nível de suporte a 2040, 2040, romperia essa reta e pode detonar milhões de ordens de stop que eu acho que encontram-se nessa faixa aqui. Se as ordens de stop não são encontradas quando o mercado rompe resistências aqui, eu sei que elas serão encontradas, eu tenho quase certeza absoluta que elas serão encontradas aqui abaixo, por volta desse nível aí. Quando tocadas, farão com que o mercado caia muito. Eu estou esperando isso para qualquer momento, mas, bem, estamos aqui com ideia de baixa para neutra no curto prazo, no S&P e Dow Jones, e continuamos baixistas, muito baixistas no médio e longo prazo. Muito bem. Júnior, nós temos algumas perguntas acumuladas, talvez, alguma questão específica? Temos 2 perguntas, Fausto. MYPK3 e TUB4. Eu já informei que hoje, em função do horário, nós não abriríamos possivelmente para muitas perguntas. Tá. Opa. Desculpe, você pode repetir? MYPK3 e TUB4. E TUB4, tá. E TUB4 deu uma belíssima de uma indicação de venda hoje, mas eu achei por bem esperar a confirmação para amanhã. Mas MYPK3, né? MYPK3, olha, rompeu essa linda reta suporte, fez essa, que eu acho que é uma formação de topo, que nos projeta esse objetivo que eu acho que vai ser atingido, está aí abaixo de 8 na faixa no nível de 7,70. Para lá que eu acho que os preços estão indo, eu entendo que essa acumulação aqui é uma acumulação que deve dar continuidade a esse movimento aqui que a precedeu. Então, olhando de longe ainda, eu projetaria uma baixa que talvez nos traga níveis mais baixos, não, quase lá, né? Exatamente o mesmo. Isso acontece muito para nós. Que a gente olha para a esquerda aqui e ainda vê um nível de suporte aqui dessa acumulação que aconteceu em 2009. Agora no curto prazo. Então eu acho que isso aqui é uma acumulação de continuação. Nós vamos chamar isso aqui de retângulo, tem gente que vai chamar de o meu amigo Martin Pring gosta muito do Martin Pring, escreveu um livro e esteve conosco aqui, eu tive o prazer de recebê-lo no fim de semana no sítio,
em 2003, e ele, no livro dele, fala sobre Continuation Head and Shoulders. Eu só considero formações de cabeça e ombros como formações de reversão. Ele considera como formações de continuação também. Eu acho que não. Eu acho que se isso aqui der continuidade abaixo, a gente deve chamar de retângulo para não complicar a análise técnica. E se ele traça o retângulo aqui, pronto. Mas ele não. Ele gosta de chamar de... e eu discuti isso bastante com ele. Se isso aqui fizer, por exemplo, uma baixa a partir de agora, ele chamaria isso aqui de formação de cabeça e ombro de continuação. Mas enfim, não importa. O que importa é que eu acho que, de maneira geral, sempre que você tem um movimento definido para cima, e daí você tem o mercado nhec, você vai ter outro movimento para cima, e muito provavelmente, né, logicamente, e ele deve ter uma amplitude mais ou menos parecida com a que o precedeu. Se você tem um movimento para baixo, depois nhec, seja com cara de bandeira, seja com cara de megafone, seja com cara de que for, se você tem qualquer tipo de acumulação aqui depois do movimento, é porque o mercado está realizando esse lucro aqui de alguma maneira para depois voltar a assumir a posição, a tendência anterior, né? E isso se enquadra perfeitamente no que nós estamos vendo aqui. Esse movimento aqui bastante bem definido, em que os preços caem, fez os preços caírem 40% em 2 meses e meio, e aí os preços se acumulam, ficam um tempo aqui tomando um cafezinho, né, apreciando a paisagem, e depois voltam a cair. É isso que eu acho que vai acontecer com o Maxon. Itaú está aqui nas ações que nós estamos de olho. E nós estamos especificamente para amanhã, nós estamos de olho em Braskem, em Semig, quer dizer, nós estamos de olho em todas essas aqui, mas no nosso desktop, o Júnior é que vai estar comandando esse processo amanhã, nós estamos mais de olho em Braskem, Semig, Petrobras e Randon. Então vou agora janelas organizar em ordem alfabética vertical, e vou mostrar aqui Itaú Banco está aqui, nas que nós estamos de olho, e o que ele está mostrando aqui, que esse processo aqui, que a gente ainda não sabe se vai ser um triângulo simétrico, ou se esse processo vai ser chamado de topo duplo, ou formação de cabeça e ombro, pode ser ombro esquerdo, cabeça dupla, e ombro direito aqui com ombro duplo também. Se romper aqui, não importa o nome, né? Se romper essa reta, ele vai ser uma formação de topo. E se ele atingir vai ser chamado de formação de topo, né? E se ele atingir aqui o objetivo que se projeta normalmente de cabeça e ombros, que é do topo mais alto até a reta de pescoço, projetado para baixo a partir daqui, ou seja, se o banco chegar aí próximo dos 20, então a gente pode muito bem chamar isso aqui de formação de cabeça e ombros. Para nós que operamos no curto, para todos nós, né, a grande maioria, quem nos segue é trader e usa análise técnica e opera no mais longo prazo possível, seria talvez semanas, que é chamada de position trading, né? Position trading, porque trading implica ordem de stop e a gente não consegue ficar mais do que algumas semanas sem ser estopado, geralmente, né? Então, para nós, o que está denotando é o fato de nós termos tido esse gap, né, essa reversão que deixa uma estrela da tarde aqui muito clara num nível importante de resistência, que é logo quando o mercado tentava escapar dessa resistência ocorrida em fevereiro aqui a 37, e quando ele toca essa que nós já podemos chamar de reta resistência, que agora passa a ter 3 pontos, né? Esse de setembro do ano passado, novembro do ano passado e esse atual. Então, eu acho que isso aqui de baixo, os preços devem no mínimo vir testar essa reta suporte aqui, e eu acho que isso dá trade, dependendo do que acontecer amanhã. Por exemplo, eu acho que amanhã é bem possível que a gente possa ter algo do tipo, os preços abrem lá em cima,
porque fecharam próximos da máxima do dia hoje, fecham esse gap e daí durante o pregão começam a cair, né? Nessa hora é bom você olhar o intraday. Se aqui no intraday, você vai para o intraday, tem uma formação de continuação da baixa, você pode durante o pregão já usar isso como uma possibilidade de que nós tivemos apenas o preenchimento do gap e os preços vão voltar a cair, e aí você tem uma venda melhor do que a que você tem aqui hoje, né? Por exemplo, o stop estaria nessa hipótese a 2, 3% de distância, e você tem até a reta suporte em torno de 10%, então dá um trade bem legal. Então, baixistas aí, curto, médio e longo prazo no Itaú, porque eu acho que isso aqui não é um triângulo ascendente, eu acho que isso aqui é uma formação de topo. Eu vou então mostrar a vocês as outras ações que nós estamos de olho. Nós estamos de olho em Banco do Brasil, que fez uma bela reversão no nível de resistência hoje. Banco do Brasil, a gente fez um trade nele, que foi aqui quando os preços tocaram nessa reta de resistência. Nós vendemos e estopamos aqui embaixo, ganhamos mais ou menos o risco inicial. E agora estamos esperando. Eu tive que tirar isso daqui. A gente agora está esperando, em termos da alta, se a gente traçar Fibonacci aqui, você vê que ele já pagou a prenda dele, porque ele chegou na correção de 0,382 aqui, tá? Esse nível aí de R$25, né? Então, essa reta não tem mais sentido de estar aqui, que a gente tem algumas outras coisas. Olhando agora sobre esse aspecto, você tem apenas o fato de que esse processo de alta foi claramente rompido, os preços voltaram a subir, mas tocaram novamente essa antiga reta de suporte e começaram a cair a partir de então, que foi em setembro do ano passado, né? E agora, eu acho que isso aqui, com esse topo deixado nesses últimos dias, eu acho que, principalmente porque o mercado, porque na verdade ele produziu, ou está produzindo um bull trap, né? Veja, isso aqui é um nível importante, um nível importante de resistência, voltou a ser, né? Por causa desse topo de abril do ano passado, vejam esse fundo aqui de outubro do ano passado, temos um topo aqui em dezembro, temos esse topo em fevereiro, os preços rompem esse nível e desrompem, isso é um bull trap. Eu estou esperando vender Banco do Brasil amanhã durante o pregão. Baixistas, curto, médio e longo prazo, Banco do Brasil. Outra ação que nós estamos de olho é Braskem. Por quê? Vamos ver por quê aqui. Porque nós temos essa reta, essa longa reta suporte rompida, e os preços, depois de terem rompido, eles voltam a se aproximar uma vez da antiga reta suporte e caem, e agora fizeram uma formação que tem características de estrela da tarde também. Uma formação de reversão. Então, na confirmação dessa formação, por que isso está acontecendo num contexto interessante, que é pullback para a antiga reta suporte de longo prazo, eu acho que nós temos uma oportunidade de venda com stop logo acima aqui, protegido por 2 topos, e objetivo nós podemos projetar essa baixa a partir desse topo aqui, vai dar lá pelos 8, você tem um trade tranquilo aí com fator lucro-prejuízo bastante interessante. CEMIG, nós estamos de olho porque nós entendemos que este processo é um retângulo, principalmente porque os preços agora parecem estar fazendo uma reversão nesse nível, então isso aqui passa a ter mais característica ainda de uma formação de continuação, que vai dar continuação a esse movimento que a precedeu. E hoje o mercado subiu, mas amanhã, se a gente tiver algo do tipo um negócio desse aqui, se a gente tiver algo desse tipo aqui, principalmente se esse fundo for rompido, eu acho que dá para a gente colocar a posição de venda. Mas na verdade eu estou esperando que o mercado faça uma pequena acumulaçãozinha aí, daí a gente fica de olho nesse nível aqui, quando romper esse nível a gente vende aqui e põe o stop aqui em cima, seria assim, em cima de 14, né? Quem quiser mais segurança vai pôr o stop acima do máximo, que é 14,40 aproximadamente. Isso dá um trade legal também, porque você pode projetar apenas para esse fundo aqui que está a R$11.
Vai dar um trade legal. Então, baixistas aí, curto, médio e longo prazo para Selic. Por que longo prazo, médio e longo prazo? Porque nós estamos vendo que, por conta dessa formação de acumulação aqui, essa reta vai ser rompida e o mercado tem bastante para cair aqui até essa outra reta de longo prazo. Baixistas, portanto, curto, médio e longo prazo em Selic. Esse próximo ativo é a companhia Hering, onde nós havíamos feito uma venda aqui na hora que a gente achou que esse retângulo ia ser rompido. Os preços caíram, mas voltaram a subir, adentraram o retângulo e nós acabamos saindo com um pequeno lucro, porque nós estávamos vendo essa possibilidade disso acontecer, né? Então agora estamos de olho de novo. E por quê? Porque, deixa eu limpar essa área aqui, esse é o trade velho que já era. Nós estamos entendendo essa acumulação como sendo uma acumulação de continuação, com toda a característica de uma acumulação que nós vamos chamar de retângulo, ou talvez uma cone, não sei. Eu acho que essa acumulação de continuação, nós estamos numa bandeira, numa tendência de baixa, tá? Essa reta aqui até não tem muito a ver, essa reta está aqui agora, né? E vamos ver de longe isso como orna, ainda está mais ou menos simétrica a essa outra reta de alta, né? Então o mercado está com esse movimento de baixa e essa acumulação tem toda a característica de que vai dar continuidade a esse movimento de baixa. E eu estou de olho nessa pequena retinha de suporte aqui, acompanhando principalmente no intraday, onde a gente tem aí uma visão assim bem sintonizada, bem milimétrica dessa reta, né? Então, nós vamos estar analisando o intraday e essa reta sendo rompida, a gente vai entender que essa acumulação aqui foi rompida e aí a gente está tendo posição de venda. Nós estamos baixistas em companhia, portanto, curto, médio e longo prazo. Cirela chega num nível muito importante de resistência. Veja, isso aqui traz desde 2006. Você tem eventos acontecendo nesse nível aí em torno de R$14, tá? Muitos eventos. Esse fundo aqui, recentemente a gente tem esse fundo de junho de 2013, nós temos esses outros topos aqui, principalmente agora o mais recente, de julho do ano passado e de setembro do ano passado, e um topo recente agora em março. E os preços chegam nesse nível e tibum, tomam uma belíssima de uma patada com fechamento próximo das mínimas do dia hoje. Eu acho que isso é uma boa venda e o nosso objetivo seria que o fundo... Bom, mas e essa reta? Eu não poderia estar fazendo um pullback essa reta? Talvez poderia estar fazendo um pullback. Acontece que essa reta não tem mais sentido, porque se a gente traça a Fibonacci daqui, você vê que ele já adentrou mais de 50% esse aqui seria a reação de ponto 68, esse aqui ponto 382 e esse aqui ponto 5, né? Então ele já corrigiu esse processo, né? Então essa reta não tem mais sentido, não tem mais muito sentido. Já houve a reação, a gente já pode ficar aí entendendo que essa reação já cumpriu o seu papel na tendência de baixa e agora eventualmente a tendência de baixa continuaria, né? Mas, ou nós vamos ter uma lateralização, mas de qualquer maneira a chance dos preços virem buscar níveis mais baixos é muito grande. Eu acho que vale um trade, né? Está escrito aqui no comentário que a gente faz, né? Não é só que reversão em nível importante de resistência. Eu acho que eu já falei para vocês que nós agora no nosso produto de alertas com stop, que é esse produto que a gente solta recomendações de compra e venda, a gente vai estar disponibilizando esse desktop, esse conjunto de janelas que vocês estão vendo. Vamos fazer isso com o Dropbox. Se você já é nosso cliente, ligue aqui que nós estaremos mandando um e-mail com o qual você passa a ter acesso ao nosso Dropbox, o Dropbox da Constop, e dele você retira esse Dropbox todo dia, e às vezes a gente vai até atualizar algumas vezes durante o dia. E você vai poder ver todas as análises que nós produzimos. Essa eu acho que é uma newsletter, a gente pode chamar de uma newsletter dinâmica. Muito bem. Então, baixistas aí, Cirela,
Agora eu vou mostrar para vocês Duratex, que é outro que a gente está de olho. Por quê? Porque nós temos uma belíssima reta suporte com 1, 2, 3, 4 pontos, 5 pontos aqui. Aí os preços fazem uma alta e justamente quando encontram na proximidade dessa antiga reta suporte, eles nos dão essa que parece estar sendo uma reversão, né? Então estamos de olho para ver a melhor hora para podermos vender essa ação também do Airtex baixistas por turno de longo prazo. Outro ativo é a Gafisa. Nós estamos de olho porque ela testa um nível importante de resistência e nós entendemos essa acumulação dos últimos meses como sendo também uma acumulação de continuação. Mas ainda não tivemos o sinal que gostaríamos para proceder a venda. Então, o banco, nós já vimos, ela está tendo essa reversão aqui na reta de resistência, né? Baixistas, portanto. Né? Light é um ativo que nós entendemos também está fazendo uma acumulação de continuação, que nós vamos chamar de retângulo, ou qualquer coisa que valha, e está fazendo isso nesse nível importante de suporte, que está aí em torno de 12,50. Mas ainda não tivemos a indicação que gostaríamos para colocar a posição de venda, né? O objetivo seria 12,40 e stop em cima desse último topo aqui. Lojas americanas, por outro lado, é um ativo que estamos de olho para uma posição de compra, porque entendemos que essa acumulação dos últimos meses é um triângulo ascendente. Triângulo ascendente que está sendo feito em um nível... Seu Fausto. Oi. Eu não sei se eu estou com delay, se já mudou, mas o gráfico. Puxa vida, obrigado. Hein? E até onde eu falei aí? Desculpa, não lembro. Até onde passou aí? Você não chegou a ver, Juninho? Foi só a última análise que mudou, Fausto, isso. Que é lojas americanas, né? Isso. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Voltei para Itaú Banco, acho que eu cheguei a falar Itaú Banco, né? Deu para ver no gráfico ou não? Deu sim. Ok, então Itaú Banco nós já vimos. Light, nós também entendemos que essa acumulação é de continuação e estamos de olho. Tá? E estamos de olho também em lojas americanas porque entendemos que isso aqui é um triângulo ascendente que está acontecendo lá no nível mais alto de todos os tempos. Bastante bem caracterizado, clássico esse triângulo ascendente, e aqui nós estamos tendo uma pequena bandeira de o que nós entendemos ser uma bandeira de alta. Então, nós estamos acompanhando isso no intraday de 15 minutos, quando nós tivermos aí uma indicação, eu acho que a indicação é o rompimento dessa reta aqui. Quando tivermos essa indicação, a gente pode entrar, né? Fazer uma entrada e arrojada um nível um pouco mais interessante, né? Porque eu costumo dizer que no triângulo ascendente ou descendente, o júnior ele vai comprar no triângulo ascendente no rompimento da resistência. O sênior, o operador sênior, ele vai comprar aqui, ó. Só que dessa vez Itaú não deu essa chance para a gente, né? Porque quando ele chegou aqui, ele deu um pulo e daí já estava um pouco longe, ele não teve essa moleza que teve aqui, mas nessa hora nós ainda infelizmente não tínhamos a noção de que isso estava se transformando em um triângulo descendente. Eu até poderia ter tido, mas acho que comi bola. Enfim, MRV, estamos de olho porque ele se aproxima da reta resistência muito importante, ó, um ponto em 2010, outro ponto em 2012, outro em 2013, outro em 2014. E agora nós entendemos que ele vai deixar um outro ponto porque ele está se acumulando numa formação com características de deriva. Achamos que, então, uma reversão, qualquer tipo de reversão de candlestick que aconteça aqui, eu acho que vai ser uma boa indicação para venda. Em NRV com objetivo de 6,60, stop, nós colocaríamos aí um pouquinho acima do máximo atingido, né? Estamos de olho em Multiplan, porque Multiplan testa quase que o seu nível mais alto de todos os tempos, um pouquinho abaixo do seu nível mais alto de todos os tempos, mas é um nível de resistência muito importante também, que está sendo testado aí por Multiplan, e nós entendemos que está acontecendo uma reversão
Hoje o mercado, eu acho que praticamente confirmou isso, mas eu estou com esperança que ele nos dê chance de... O stop agora passou a estar um pouco mais longo do que eu gostaria, mais de 4% de distância, e eu acho que tem chance dos preços darem uma acumulada aqui, e daí se acumularem a gente vende no rompimento, e daí você pode pôr o stop no intraday com duas resistências aí de folga, e você vai ter um stop mais próximo e possibilidade de fazer uma posição maior, né? Nós estamos de olho também. Petrobras, nós estamos de olho constantemente, porque Petrobras é especial. Petrobras está chegando agora no nível de 12. Que nível é esse? Olha, é esse nível aqui, ó. Fundo do subprime, topo aqui de 2005, esse topo de 2014, esse outro topo que aconteceu aqui em novembro do ano passado, né? Acho que esse nível a gente pode adequá-lo aqui. Então, como nós somos baixistas em Petrobras, em função da nossa análise muito forte que nós temos, muito forte significa que ela bate muito forte aqui para nós, a gente vê isso com uma clareza muito grande, né? A análise é a de que o petróleo está indo fixar residência a $30. E eu mostro aqui o gráfico do petróleo para vocês, e uma vez mais, lembro que o petróleo viveu dentro de uma faixa durante 20 anos, essa faixa foi exatamente aonde ele chegou quando da queda do subprime. Sabem aonde ele chegou na queda do subprime? Ele chegou a $34. E nós entendemos que essa acumulação atual é uma acumulação de continuação, ele vai romper isso aqui e vai para dentro da faixa de novo, e $30 está aqui, está na parte alta da faixa. Então, nós achamos que ele vai fixar residência lá nos $30. E se isso acontecer, não existe um negócio chamado pré-sal. E se não existe um negócio chamado pré-sal, Petrobras vai estar em maus lençóis. Não que alguém não saiba que Petrobras já está em maus lençóis, mas ela vai estar em lençóis muito piores se o preço do petróleo, se acontecer com o preço do petróleo, o que eu acho que vai acontecer com o preço do petróleo, né? Então, por isso a gente está sempre de olho em Petrobras, e eu acho que essa acumulação aqui ainda vai se mostrar ser uma acumulação de continuação da baixa. Não tenho a menor ideia porque subiu hoje, eu estou curioso para saber, mas estamos de olho. Randon rompeu essa reta de resistência e aparentemente fez um pullback para a reta de resistência. Então nós vamos analisar isso aqui um pouquinho mais para ver se isso aqui por acaso é uma bandeirinha de alta. Ou se não, né, se nós vamos ter que depois simplesmente ter que dar uma acolchambrada nessa reta aqui, e porque ele vai fazer um topo aqui. Por enquanto a gente está com a ideia de que isso possa ser um rompimento de reta e possa ter algum tipo de trade, uma vez que o mercado poderia vir aí para a correção de 50% dessa tendência de baixa, chegando nos R$5, e eu acho que isso dá um trade legal. Por isso, de olho em Randon. Vale do Rio Doce, nós infelizmente fomos estopados ontem. Não foi um stop justo, nós estávamos aí, o stop, essa barra foi 5 centavos. Essa é uma antiga posição que nós fizemos, vemos aqui, né, mas nós estávamos com uma posição e fomos estopados por um pouquinho de nada. Estamos de olho para vender Vale de novo, porque nós estamos entendendo que o que aconteceu, isso aqui é de fato um triângulo descendente, um retângulo, e o que aconteceu, essa última alta foi apenas um pullback para o antigo suporte. Ele extrapolou um pouco, nós tínhamos posto o gap um pouco acima do fechamento do gap, e ele foi um pouquinho acima, mais 5 centavos do fechamento do gap. E infelizmente a gente perdeu a posição de Vale, mas a gente sabe que ela está sempre por aí e ela nos recebe muito bem toda vez que a gente quer assumir uma posição com ela ou recomendar uma posição com ela, né? Bem, e é isso aí, tudo que a gente está de olho. Nós estamos com posições recomendadas em Alpargatas, posição de venda. Essa aqui é a posição de Alpargatas, que foi recomendada hoje.
Por quê? Porque os preços bateram nessa reta aqui, que era a reta que denotava essa formação de topo, e nós entendemos um nível importante, e nós tivemos uma reversão importante de candlestick. Então, fizemos uma posição de venda hoje, recomendamos uma posição de venda hoje. Estamos com posição, deixa eu botar no diário aqui, que dá para ter uma noção assim, mais rápida. Estamos com uma posição recomendada em BR Properties, que fizemos ontem, depois que essa bandeira, depois tivemos um engolfo, aonde? Esse engolfo, um nível de resistência importante também. Esse nível aqui de 14 é um nível importante de resistência. Então, depois tivemos uma bandeira, e aí os preços escaparam da bandeira, nós vendemos. Hoje ele já deu uma alegria, mas nosso objetivo está aqui em 10,75. Estamos com posição recomendada em DAS, essa posição foi recomendada já no início do mês passado. Nós entendemos que o mercado tinha feito uma reversão aqui nesse nível importantíssimo de resistência. Fizemos a recomendação, os preços já caíram bastante, caíram em termos percentuais. Eles já chegaram a cair 22%, hoje estamos com 19,6%, mas o nosso objetivo está aqui em 7,50%. E nós estamos toreando aí a nossa posição. A gente toreia no intraday de 15 minutos, ainda não baixamos mais o stop, porque estamos esperando o mercado romper essa acumulação aqui, que eu acho que é um retângulo. Quando romper essa acumulação, a gente vai baixar o stop para o segundo evento técnico, que seria a primeira essa resistência, a segunda essa outra resistência, aí o stop baixa aqui para um pouquinho acima de 9,60. Eco Rodovias, nós fizemos a recomendação há 3 dias, estamos entendendo isso aqui como um triângulo descendente ou um retângulo, e o nosso objetivo está a 7,15. Even, estamos recomendando a venda, já fazem alguns dias, porque entendemos que isso aqui é um retângulo e os preços devem chegar a 3,25. Gerdau e Gerdau Metalúrgica recomendamos hoje a venda, aliás ontem a venda, depois que essa reta escapou quando os preços tinham feito, depois os preços testarem essa reta com uma bandeira de baixa. O objetivo é modesto, é 8,50, um trade curto. A Gerdau Metalúrgica, nós enxergamos uma bandeira de baixa aqui, o mercado escapando da bandeira de baixa, o objetivo é R$ 9,00. Grendene, nós fizemos a recomendação quando os preços nos dão a reversão, essa reversão nesse que nós entendemos ser um nível importante de resistência, que era a resistência desse último topo aqui, e desse topo de janeiro de 2014. Então, fizemos a venda e agora estamos entendendo que o mercado está fazendo uma bandeira de baixa. Nosso objetivo é aqui baixo no 14. Lopes Brasil, fizemos a recomendação há quase um mês, os preços caíram, voltaram, agora acho que vão andar de novo. Nosso objetivo está um pouco abaixo de 4, a 3,80. Sabesp, nós fizemos a recomendação de compra há alguns dias atrás, no final do mês passado. O nosso objetivo para a Sabesp é bastante otimista, ele está a 24, na verdade o valor nominal dele era 24,30, mas houve um evento, o valor ajustado a 23,93, e nós estamos já no lucro. E estamos aí de olho para saber se essa pequena acumulação aqui no intraday até tem uma característica de uma pequena formação de cabeça e ombros, mas ele, definindo como cabeça e ombros, a gente está com o stop logo aqui, sai no lucro, então uns comprados, mas com stop já no lucro, que é muito bom, né? Porque aí a gente não perde, né? Teoricamente. Estamos com uma posição recomendada também em Sul América de compra, né? Outra posição de compra que a gente está recomendando. E vejam a evolução dos nossos stops. O stop inicial foi 12,58, 12,88, 13,28, 13,38, 13,58 e agora está aqui a 13,88 no intraday, que é onde a gente administra esses stops. Dá para ver direitinho que à medida que o mercado vai fazendo esse processo, a gente vai subindo os stops. E agora nós já estamos num processo de trading stop, porque o stop já está abaixo a gente tem o stop abaixo do segundo evento técnico, mas quando a gente tem
Evento técnico é geralmente nível de suporte para posição de compra, né? Mas é também uma reta de suporte como essa. Viu que bela reta de suporte a gente tem, né? Aqui no diário ela nem é tão interessante, mas quando a gente vai no intraday, você vê uma belíssima reta de suporte com vários pontos. Então esse passa a ser um primeiro evento técnico. O segundo evento técnico é o próximo suporte, que é esse cara aqui, por isso o nosso stop está abaixo desse nível, aí um pouquinho abaixo de 13,90. Ele está próximo disso, mas se ele chegar lá amanhã, Bial saindo de Sul América com um lucro equivalente ao risco original. Estamos recomendados finalmente em TIM participação. Fizemos isso no final do mês passado, ele está indo mais ou menos, ainda estamos com o stop original era 11,62 e já estamos com praticamente metade do risco, 40% do risco original, né? Então é isso, minha gente. De quando em quando, a gente não faz isso sempre, mas de quando em quando a gente mostra aí as recomendações que a gente tem feito. Se tiver interesse de ter as nossas recomendações, você pode tê-las no Terminal Enfoque, que você vai ter mais integração, ou você pode ter essas recomendações através do WhatsApp. Ligue para nós e teremos prazer em explicar e demonstrar os nossos produtos para você. Até a próxima quinta-feira, um bom feriado, bom fim de semana. E não esqueça de cumprir o seu dever cívico, eventualmente, no próximo domingo, dia 12. Boa noite. Eu vou. Te vejo lá.